Jesus deixou pregar uma mensagem fofinha. Eu fico feliz quando Jesus deixa. E eu quero falar um pouco sobre acreditar, sobre ter fé. Eu acho que a gente muitas vezes não acessa lugares que Deus tem pra gente por não acreditar, por não ter fé, por não realmente acreditar que pode, sabe? Eu acho que isso é uma poderosa chave que pode ativar algumas pessoas, nos ativar, pode nos lançar para ministério, pode liberar uma porção de Deus sobre a nossa vida que a gente às vezes se acha tão distante. Simplesmente se a gente acreditar. Essa é a palavra que Jesus quer falar com a gente hoje, é acreditar, é ter fé. Eu não sei se isso é corriqueiro para você. A gente lê tanto na Bíblia de ter fé, de acreditar em Deus. E todos estão aqui porque acreditam em Deus, certo? Mas até os demônios acreditam. Então não é a questão só de acreditar no sentido, eu sei que Deus existe, eu respeito Deus. Não é. Vai muito além disso. Esse acreditar vai me lançar num lugar com confiança, como Samuel abriu aqui a adoração hoje. De entrar com confiança diante do trono da graça, entrar com confiança, entrar sabendo que eu posso entrar. Isso quer dizer acreditar. Ô, gente, quantas vezes eu me peguei no lugar secreto? Você sabe o que é lugar secreto, né? Mateus 6,6, quando a gente se isola em algum lugar e busca o Senhor. Quantas vezes eu me peguei nesse lugar querendo buscar a Deus, mas por não acreditar, eu fiquei tão limitado no tanto que eu consegui buscar a Deus. Então eu fazia força para ir atrás de Deus, mas eu me sentia culpado. Eu começava a oração pedindo perdão pelos meus pecados e terminava a minha oração continuando pedindo perdão pelos meus pecados. Quem já fez isso? Às vezes a gente quer acessar a Deus, quer se conectar a Deus, mas tem culpas, tem peso, tem algumas coisas que começam a nos separar da presença de Deus. Então a gente faz força para estar naquele lugar, mas não é livre o acesso. O acesso ele é travado. E sabe por que ele é travado? Porque a gente não acredita que pode ter esse acesso livre e que pode ter essa conexão livre com Deus. A gente tem liberdade de entrar na presença de Deus. Então, se a gente não acreditar nisso, a gente não entra na presença de Deus. Consegue entender? Então, quantas vezes eu entrei no meu lugar secreto devendo pecado? Já entrei em alguns momentos sem dívida, alguns momentos com dívida, com pecado. Outros momentos que eu entrei no lugar secreto, eu entrei sem dívida. E sabe o que eu percebi? Pelo meu acreditar em Deus, pela fé que a gente desenvolve em Deus, eu recebo porções diferentes, ou eu não recebo. Essa é a grande chave. O dia que eu entrei no lugar secreto, achando que eu estava culpado, eu não consegui uma porção de Jesus. Eu só fiquei pedindo perdão, Deus, por isso, perdão por aquilo, eu não presto, eu não valo nada, tá ligado? Eu não valo nada, mas eu gosto de você, Deus. E ficava se lamuriando, e ficava ali, e daqui a pouco deu a hora, eu tinha que ir embora, e eu não acessei nada. Mas no dia que eu entrei no secreto, e gente, pode ser meio chocante para algum religioso, mas eu nem pedi perdão pelos meus pecados. Eu só entrei no lugar secreto, com confiança. Parecia que sentia uma presença de Deus diferente. Cara, e a gente precisa desenvolver essa fé. De acreditar que eu posso me conectar com Deus. De acreditar que Deus quer se conectar comigo. De acreditar que Deus me ama. De acreditar que eu tenho perdão. De acreditar que o meu relacionamento com Deus não tem dívida. Eu não sei se você consegue entender isso, mas quando a gente começa a se relacionar com Deus devendo, a gente não conseguiu entender
a mensagem da graça das Escrituras. Quando a gente tem mais dívida do que acesso, a gente quer pagar um preço que já foi pago. Jesus já pagou. E se ele já pagou, não tem mais dívida. Então por que eu vou ficar querendo dever? Tá ligado? Você está me entendendo? Alguém mais tem essa crise? Ou já teve essa crise? Só eu? Então assim, você pode entrar num culto desse devendo, ou você pode entrar num culto desse com a dívida paga. Qual que é o acesso? Quando você está devendo a alguém, você olha para ele, fala para mim, vai, você que tem o nome no SPC e no Serasa. Aí você vai no mesmo ambiente, você vê o cara que você deve. O que você faz? Sim, e aí você vai rapidinho no banheiro. Fala, esposa, não é nesse restaurante que eu quero jantar hoje. Eu quero te levar em outro lugar. Não é assim? Ah, você não deve, você não sabe, né? Mas é assim. Às vezes eu tenho a impressão que a gente chega num lugar secreto ou num culto. Deus, estou aqui. Perdão, perdão. E você não desfruta da presença de Deus. Porque você acha que você ainda está devendo. Conseguiu entender? Jesus quer nos chamar para um lugar de desfrute, de conexão, de intimidade, porque Jesus já pagou todo o preço. E a gente tem livre acesso. Você crê nisso? Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados? Você consegue acreditar que Jesus levou os pecados que a gente cometeu ontem, os pecados que a gente cometeu hoje e os pecados que a gente vai cometer amanhã, ele levou na cruz? Você consegue entender que quem era para estar naquele lugar era eu e você, crucificado, morto pelas nossas transgressões, mas Jesus resolveu se entregar no nosso lugar e no final ele fala que está consumado, a dívida está paga e ainda então a gente troca de lugar com ele e a gente não tem mais nenhuma dívida. E a gente entra com confiança porque Jesus pagou a conta minutos atrás, 2000 anos atrás. Você consegue entender que esse mesmo Jesus ainda escolheu você para habitar, para morar dentro? Você consegue entender esse tamanho da graça? Como é que a gente vai entrar perante Jesus devendo? Não tem como. Se a gente acreditar que Jesus pagou toda a conta. Que Jesus morreu por mim e por você. Então eu acho que a gente precisa treinar um pouquinho a nossa fé, desenvolver a nossa fé, para começar a acreditar nas promessas bíblicas. Então é clichê a gente falar, cara, entra com confiança diante do Senhor, acessa a presença de Deus. É quase clichê, mas quem de fato está acessando com confiança esse lugar? Isso muda tudo, irmãos. Isso muda absolutamente tudo. Porque se eu não acreditar, eu não acesso. E se eu não acesso, eu não recebo. E se eu não recebo de Deus, eu fico devendo o resto da vida. E aí eu não consigo desfrutar nem da promessa que Ele tem sobre a minha vida. Agora, se eu creio, eu acesso. Então eu acesso e eu recebo. E eu começo a receber o que Jesus quer que eu receba, que é dele mesmo. O que Ele já prometeu. Então assim, precisamos treinar, amigos, através das promessas bíblicas, os lugares que a gente tem que ir. O acesso a Deus que a gente tem. O privilégio de andar com Deus que a gente tem. Amém? Quero falar de João 3,16. Repete comigo. Aqueles que creem, acessam. Você nem precisa abrir sua Bíblia nesse texto, né? Você já vai saber se eu vou estar lendo o texto certo, né? Qual que é João 3,16? Começa aí. Legal. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele acreditar, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Irmãos, a parte da Bíblia que nós cremos vai funcionar com a gente. Se você acreditar nessa parte da Bíblia, essa parte da Bíblia vai funcionar para você. Mas se você não acreditar, não vai funcionar para você. Você consegue entender que Jesus estipulou uma religião pela fé e não por obras? É pelo acreditar, é não pelo que a gente faz? Cara, se eu for o santarrão, não adianta nada, porque eu não acesso nada. E se eu for o cara mais pecador, não adianta nada, eu não acesso nada, se eu não crer, é porque é pela fé, não é pelas minhas obras, é pelas obras de Jesus. E isso não quer dizer que você tem liberdade para pecar, mas é pela fé em Deus. Então, peraí, é pelo que Jesus fez, não é pelo que nós podemos fazer. E isso nos dá a liberdade de entrar nesse lugar com confiança, porque Jesus abriu o caminho. Se eu tivesse que abrir o caminho, não ia funcionar, não dá certo, mas Jesus já abriu, então eu posso entrar. Então você precisa acreditar nas promessas que Jesus tem sobre você. Tem que destravar algumas coisas dentro de você. Então, o que separa uma pessoa da autoridade que Jesus tem para ela é não acreditar em Jesus. É não acreditar que você pode acessar e ter essa autoridade. É não acreditar que você pode ser santo. É não acreditar que Jesus já te limpou. É não acreditar que Jesus regenera, ele transforma. É não acreditar que Jesus pode arrancar o pecado de você e te deixar santo. Agora, se você acreditar, você começa a ser transformado. Olha que interessante, amigos. Crer, desse texto, todo aquele que nele crer, poderia ser traduzido assim, ó, pensar que é verdade. Estar persuadido de algo, acreditar, depositar confiança em alguém. Quando a Bíblia fala de crer em Deus, ela não está falando do crer, de saber que existe, do crer, não, eu já tive um contato. Ela está falando assim, de depositar a confiança naquele. Então, todo aquele que nele crê é todo aquele que deposita sua confiança nele. Então, a minha confiança depositada nele é através do que ele fez que me dá acesso. Não depositada em mim. Gente, isso aqui liberta um monte de gente de uma conduta externa, de uma suposta santidade. Então, eu tenho comportamentos que eu tenho que me adequar. Não, eu tenho que crer. E o milagre é que quando a gente crê, Jesus começa a transformar o nosso interior. Então, a conduta começa a mudar. Mas ela não é uma obrigação. Você consegue me entender que não é da minha parte, é da parte de o que Jesus fez para comigo, e então eu tenho uma mudança de caráter? Agora, se eu tentar começar a mudar meu caráter sem crer nele, é na força do meu braço, eu não vou conseguir. Esse é o caminho que os religiosos muitas vezes usam. E ele não dá certo, porque ele acaba em um lugar errado. Ele acaba numa santidade demasiada, em formas, em jeitos, em comos, e não é. É pela graça de Jesus que nós somos salvos. É pela graça de Jesus que nós estamos em pé. É pela graça de Jesus que nós estamos aqui, gente. Você está comigo? Você está me entendendo? Então, qual parte da Bíblia você crê? Você realmente crê que todo aquele é eu e você? Não perece se acreditar? Perecer é estragar. Você realmente crê que você não vai perecer se você confiar em Jesus? Você realmente crê que Jesus vai te guardar? Você realmente tem depositado essa confiança em Deus? Gente, esse verbo não significa apenas acreditar que algo é verdadeiro, mas entregar-se, confiar, apoiar-se sobre alguém.
depositar toda a confiança. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, eu acredito em Jesus e ele me livra de qualquer condenação, de qualquer coisa que perece, de qualquer coisa que estraga, e até de mim mesmo. Então, quanto mais eu me apego nele, crendo nele, mais eu sou desestragado. Você entendeu? Quanto mais eu me apego na obra de Jesus e acredito nele, mais eu sou desestragado. É isso mesmo que eu quis dizer. Eu deixo de ser estragado e eu volto à vida. Eu deixo de perecer e eu volto à vida. Mas qual que é a chave ali? Acreditar. A gente tem vícios de acreditar em tanta coisa. É difícil, às vezes, a gente acreditar numa coisa que é boa, né? Quanta gente tem crise de pânico acreditando em coisas que não existem? Quanta gente acredita que é amaldiçoado? Quanta gente acredita em tanta coisa errada? A gente tem uma facilidade absurda de acreditar nas coisas que nos fazem mal. Mas, de repente, você acreditar numa coisa boa até dá um choque, não é? Você não vai ver se é de verdade mesmo. Tipo assim, acredite que alguém depositou R$100 na sua conta. Mano, você vai olhar 3 vezes se alguém depositou R$100 na minha conta. Mas acreditar que a sua conta foi bloqueada é fácil. Não precisa falar 2 vezes. A gente tem uma facilidade de crer em coisas que não são boas. Agora o Evangelho nos aponta para um lugar de crer nas coisas boas. Então, eu não sei o que passa na nossa cabeça. Por que a gente não consegue acreditar que Jesus pagou toda a conta? Por que a gente não pode acreditar que a gente desestraga quando acredita nele? A gente melhora quando acredita nele. E você consegue entender que é só acreditar? Vem uma jornada depois disso, sim. Mas é acreditando em Jesus. Gente, não tem penitência, não tem indulgência, não tem pagamento, não tem sofrimento, não tem nada. É só nós acreditarmos em Jesus que nós não iremos perecer. Você consegue entender que é um livramento imediato? Tipo assim, Jesus nos arranca da morte instantaneamente. A partir do momento que eu creio no que Jesus fez. Buf, acontece um milagre, você é salvo. Consegue acreditar nisso? Às vezes a gente, na vida cristã frenética, a gente deixa isso de lado. E a gente vai fazendo um monte de coisa e obras e mais coisas. Mas consegue acreditar que Jesus te salvou? Jesus te libertou? Jesus está te transformando? Consegue acreditar que ontem você gostava tanto de pecado e hoje você não gosta mais? Consegue acreditar que ontem você não tinha família e agora você tem? Consegue acreditar que ontem você não tinha filhos e agora você tem? E fica a dica, minha esposa está grávida, aleluia, graças a Deus. Vai trabalhar, irmão. Vá para casa e trabalhar depois do culto que vai dar certo. Em nome de Jesus, você que é casado. Cara, você consegue acreditar? Verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Gente, quantas pessoas você conhece que conhece um Deus que é carrasco? Um Deus que se vinga? Um Deus que é brabo? Um Deus que, se você olhar para o lado, te fulmina? Um Deus que manda raio do céu para matar você? Não é esse Deus que está escrito na Bíblia. É justo pelo contrário. Jesus veio não para condenar, mas para salvar. A gente muitas vezes se condena e não acredita que já está descondenado, que já está livre. Então, várias prisões, amigos, que a gente vive, é a gente que se coloca. Você consegue entender? Jesus tirou a cadeia e a gente quer ficar na cadeia? Não faz sentido, porque Jesus veio para salvar e não para condenar. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Jesus não veio para condenar. Então, quando você vai para o lugar secreto, quando você fecha os olhos, quando você se conecta com Deus, pensa que Ele está te salvando a todo momento. Ele não está te condenando a todo momento. Então Ele olha para o seu pecado e Ele fala assim: eu já me compadeci de todos eles.
Jesus em carne lutou contra todos. E ele fala, eu entendo o seu coração, filho. Agora, tenta mudar essa conduta. Quantos conseguem ver um pai ao invés de um juiz em Deus? Quantos conseguem ver a face paterna de Deus tentando fazer um filho não pecar, não errar? Se a gente não está vendo um pai, a gente não está tendo intimidade com Deus suficiente ainda. A gente ainda não acredita que Deus é um bom pai. E não acreditar me afasta. Não acreditar deixa eu longe. Presta atenção. Quem é pai? Pai e mãe, levanta a mão. Vamos lá. Você tem um filho. E você chama esse filho, criança, para brincar. E você está chamando lá da sala. Filho, vem aqui, o pai está te esperando. Filho, vamos jogar futebol, vamos fazer alguma coisa. E aí o filho fica trancado dentro do quarto, achando que está de castigo. E ele fica lá. E você está chamando, filho, vem, a gente vai sair. Mãe já está pronta. Dificilmente isso acontece nessa ordem, mas mãe já está pronta, filho, vamos. Vamos dar uma volta no shopping. E o filho fica dentro do quarto, trancado. Por quê? Ele acha que ele está em dívida. Ele acha que ele está de castigo. Ele tinha feito coisa errada. E o pai está lá, filho, vem, estou te esperando, vamos. E o filho está lá. Por que aquele filho não sai? Uma condição de castigo que ele criou na mente dele. Ele até errou. Mas para que o pai quer chamar ele para fora? Para se relacionar com ele. Para amar ele. Eu tenho a impressão que muitas vezes a gente leva o nosso relacionamento com Deus assim. O pai está te chamando toda hora. Filho, vem. Fala, Deus, eu pequei. Filho, tá tudo bem, vem. Deus, eu pensei em coisa errada. Ô filho, vem, vamos pro shopping, filho. Ele, ai, não, Deus, hoje não dá. E aí você fica lá pedindo perdão. E Deus aqui esperando você para jogar bola. Esperando para dar um rolê. E você fica lá, Deus, perdão o meu pecado. Meu Deus, minha mente. Meu Deus do céu, não aguento mais. E Deus assim, ô filho, até quando você vai ficar aí? Eu já paguei o preço por isso. Eu sei dos seus pecados. Antes mesmo de você cometer, eu sei. E eu já perdoei eles também. Por que você não vem para cá? Por que você não vem viver uma coisa comigo? Por que você não vem andar comigo? Conseguiu entender essa analogia? Às vezes eu tenho a impressão que a gente está devendo para Deus toda hora. Pelo menos eu tenho. Você não tem? Esse não é um relacionamento certo com Jesus. Isso me deixa longe de acessar o que o Pai tem para mim. Você devia estar mais feliz agora. Porque Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvar. E o convite dessa noite é que você passe a acreditar que você pode sair daquele quarto. Que você não está de castigo. Que não tem penitência. Que não tem profundidade, largura, altura. Não tem pecado que pode te separar do amor do Pai. Você precisa acreditar que a porta está aberta e não está trancada. Você precisa acreditar que o Pai está te esperando do lado de fora. Você precisa acreditar que não tem mais dívida. Já pensou se instantaneamente todas as nossas dívidas do SPC e do Serasa fossem pagas? Como é que você ia celebrar? Então, Ele fez isso com a nossa vida espiritual. Não tem mais dívida. Você consegue ver esse Jesus? Você acredita nesse Jesus? Passe a acreditar a partir de hoje. Em nome de Jesus, cara. Eu te convido para olhar para um Jesus que é grande em salvação, longanimidade, que é Pai, que é um Pai bom, independente do Pai que você teve aqui, se foi bom ou ruim. Eu te convido a olhar uma face de Jesus que ama. Que de vez em quando vai te exortar. Vai, porque Ele te ama. Mas você precisa acreditar nesse Deus. Amém? Falei que hoje ia ser legal. Verso 18. Quem nele crê, e esse crê, quem nele deposita sua confiança, ele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado.
Ô, gente, presta atenção. Se eu creio, eu não sou condenado. Mas se eu não creio, eu já estou condenado. É sério que o preço da dívida é só acreditar? É. É sério que você passa de uma situação de condenado para absolvido, para livre, de preso para livre, só acreditando em Jesus? É. É só acreditar. Não precisa fazer mais nada. É só crer. É um passo de ser livre para sempre do pecado. Se você crê. A pergunta é, a gente crê? É só um passo. É só virar uma chavezinha assim. Eu não creio, agora eu creio. Então eu sou livre. Cara, consegue entender a magnitude disso, gente? Que eu saio de uma condição de condenado para sempre, inferno, e não só inferno lá na frente, mas de pecado que domina o meu ser, porque eu sou pecado. A partir do momento que eu creio, eu saio desse lugar imediatamente, numa ação milagrosa da parte de Deus, e me coloca num outro lado, de santidade, de outra conduta. Ele muda, só crendo. E a gente cria métodos, regras, culto, vigília, oração, e joelho no chão, e milho para doer um pouco mais, e não sei o quê, e roupa, e estilo, e... A Bíblia fala, é só crer. É só crer no seu coração. Só isso. Fala, eu creio em Jesus. De verdade. Então você não é mais condenado. Não tem mais peso sobre você. Não tem mais pecado que te prende. Não tem. Você é livre. Essa é a mensagem da graça de Jesus. Nós somos livres porque cremos em Jesus. Só isso. Tá, mas o que eu preciso fazer nessa igreja? Acreditar em Jesus. Só isso. Acreditando em Jesus, você tem um acesso. E quando você chega lá, Ele vai falar com você o que você tem que fazer. É só crer. De um lado, a gente tem aqueles que sabem que são condenados porque não creem. É isso que esse texto está falando. Aqueles que sabem que não... Perdão. De um lado, aqueles que sabem que são condenados. A gente sabe que é condenado por quê? Pecado. A gente não presta mesmo. Desde pequenininho a gente já quer o brinquedo do amigo. A gente cresce, aí inveja o que os outros têm, não é mais brinquedo. Só muda as coisas. Está na nossa essência. O homem não sabe lidar com isso porque ele é pecado. Então eu sei que eu sou condenado. Você sabe que você é condenado sem Jesus? Você sabe que você não presta? Você sabe? Olha para o vizinho e fala, você não presta, sem Jesus. Então você sabe que você é condenado, sabe? Você tenta andar reto, você pisa para o lado. Os maridos aproveitaram agora essa hora, né? O pastor falou. Você faz toda a força do mundo e você pisa para o lado e peca de novo, não é? Você sabe que é condenado. Você sai daqui queimando por Jesus. A hora que um carro cruza a sua frente, você endemoniou. A hora que o marido esqueceu a toalha em cima da cama, nossa, você virou Jezabel na vida dele. Não é? Você sabe que não presta. Você sabe. Então a gente está desse lado. Errantes, carentes. Mas tem um outro lado. O outro lado é daqueles que acham que não são condenados. Esses andam numa postura assim. Mudam até a voz de vez em quando. Fazem umas orações. Mudam de roupa. Não frequentam lugares. Eles têm uma conduta extremamente santa. Eles sabem que não são condenados. Ô, gente, sabia que não é nem por esse, nem por esse? Sabia que não é me lançar nesse lugar de erro? Não é nesse lugar de, cara, eu sou condenado, então não consigo mesmo, não dá mais. E também não é nesse lugar assim, nossa, eu sou santo, perfeito, ninguém me toca, intocável, santarrão, parecido com Jesus. Não é nem nesse, nem nesse. É só acreditar em Jesus, porque não é pelos meus atos, é pelos atos de Jesus. Não é essa postura, e não é nem essa. Mas certa vez Jesus falou, e está registrado em Mateus capítulo 5. Jesus sobe uma montanha, o sermão da montanha, e ele começa falando assim, ó.
E ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, peraí. Esse lugar de entender que eu sou condenado me deixa numa condição de pobre de espírito. Esse lugar aqui que eu sei que eu não mereço está aqui. Esse lugar que eu sei que eu sou pecador. Esse lugar que eu sei que a minha mente, ela me conduz a pensamentos que eu não deveria ter. Os meus desejos me levam para um lugar ruim. Esse lugar que eu sei que eu não estou de pé. Se cumpre Mateus 5, que Jesus falou. Bem-aventurados que são pobres de espírito. Eles sabem que não podem, eles sabem que não são. Mas eles botam sua confiança em Jesus. E eles acreditam em Jesus. E eles acreditam na obra de Jesus. E por acreditar, a carne ainda fica nesse lugar. Mas o seu espírito vivifica. O seu espírito renova. Onde abundou o pecado, o que acontece? Superabunda a graça. Então, se eu estou aqui, talvez você já tenha chegado nesse lugar. Eu não valo nada mesmo. E é o lugar certo. Porque ali Jesus encontra um coração quebrantado. Alguém que sabe que não consegue ficar de pé. E aí Jesus vai lá e faz assim: levanta, filho. Esses são aqueles que creem em Jesus. Mas quem não crê já está condenado. Deixa eu perguntar para você: você é condenado ou você é inocente no seu relacionamento com Deus? A resposta vai ser: depende se você acreditar. Você acessa o que o Pai tem para você? A resposta vai ser: se você acreditar, sim. Se você não acreditar, não. Ô, gente, de verdade, esse acreditar não é ferramenta coach, não é nenhum tipo de estratégia. Acredite que vai dar certo. Não. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus. Então, se eu creio no Evangelho, eu acesso o poder de Deus. E o poder de Deus me arranca de uma condição de pecado, de uma condição de santidade. É poder de Deus, é milagre. Prova disso você olhar para o lado. É tudo milagre que está aí. Ninguém merecia estar aqui. É verdade ou não é? Eu não merecia estar aqui. Você não merecia estar aqui. É milagre. Porque é poder de Deus. Isso está escrito em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É salvação para todos aqueles que acreditam. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, olha que louco. A justiça de Deus que às vezes nos separa. Tipo assim, Deus é justo. Então eu tenho medo de acessar esse lugar. Não, nada a ver com isso. A Bíblia está falando que a justiça de Deus, desde o início até o seu fim, é pela fé. Você consegue entender que a chave é acreditar? A justiça de Deus se faz acreditando. Não é na conduta, é no crer. Aí fala: o justo viverá pela fé. O que é isso? É viver acreditando. Então eu caio e peco? Com certeza, mas eu acredito de novo. A minha mente projeta pecado? Sim. Aí eu acredito de novo. Aí eu erro mais uma vez e eu acredito de novo. O justo viverá pela fé, acreditando no que Jesus fez. Da onde ele te tirou e da onde ele vai te tirar várias vezes que você vai cair. Essa é a graça de Jesus. Nossa, você devia estar mais feliz, gente. Hoje tá legal, não tá? Só tô pregando coisa boa. Não tem nada ruim hoje aqui, gente. Se estiver ruim, sai em nome de Jesus. O Evangelho revela a justiça de Deus, que do começo ao fim é acreditar nele. Tá, pastor, mas é só acreditar? É só acreditar. Hebreus 4, 14. Fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos,
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se apegar com firmeza é acreditar. Se apegar com firmeza naquilo que confessamos. Você não confessa que Jesus é seu Salvador? Acredite e acesse esse lugar. Tá, mas nossas fraquezas, esse texto fala que Jesus já passou por todas elas. E Ele entende as suas fraquezas. E é por isso que Ele quer que você acredite nele. E não em você mesmo, mas nele. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Amigos, eu queria que você entendesse que quando você se conectar com Deus, você não é pedir nariz empinado, mas não vai de nariz baixo. Porque Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Você pode entrar com confiança nesse lugar. O dia que você resolver orar, você fala assim: Deus, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu não posso estar aqui, vírgula. Já foi a parte da lamentação. Começa a celebrar com Jesus. Começa a desfrutar da presença de Jesus. Ô, gente, isso é tão real que isso muda completamente a nossa vida com Deus. Muda completamente, porque você vai começar a acessar um lugar de prazer em Deus. Um lugar de desfrutar da paternidade de Deus. Não é um lugar de peso. É um lugar de salvação. Não é um lugar de condenação. Jesus não vem para condenar, Ele vem para salvar. Não é um lugar de exigências, é um lugar de liberdade. É totalmente ao contrário que muitas vezes a gente aprendeu dentro da igreja. Então, quando a gente entra nesse lugar, é um lugar de liberdade em Deus. Não é um lugar de ritos, processos e palavras bonitas. É um lugar de verdade. E quando a gente acessa esse lugar, gente, é impressionante, porque você se conecta assim, ó. Parece que, sabe um isqueiro que você roda o negocinho, ó, e pega fogo? É assim. Quando a gente está entrando com dívida nesse lugar, a gente fica rodando aquele negócio lá, como é que é o nome daquilo? Do isqueiro? Quem fuma aí? Eu ia pedir um isqueiro para fazer, mano, mas acho que ninguém tá fumando, tá tudo bem. E se você fumar, tá tudo bem também. Mais ou menos bem, né? Você vai morrer. Mas, Lê, dá o isqueiro aí. Você fica girando aquele negócio, e essa é a penitência. Até dói depois de um tempo que você fica girando. Mas a hora que você entende esse acesso, você gira e puff, imediatamente a presença de Deus, você sente o toque da presença de Deus. Você sente liberdade, você sente amor, você sente afeto, você sente alguém te abraçando, você sente um arrepio, você começa a chorar, às vezes você começa a rir, às vezes você parece um retardado, não sei o que. É um lugar livre. Você já acessou esse lugar? Esse texto está falando assim, você pode entrar com confiança nesse lugar. Nesse lugar, Jesus te toca. Gente, um pingo dessa glória de Deus manifesta em você, muda você para sempre. Eu não sei você, mas quando eu estou bem ansioso, eu sou um cara extremamente ansioso, acelerado. Quando eu começo a ficar agitado, eu começo a perceber no meu corpo algumas coisas diferentes, eu vou para esse lugar, fecho a porta do meu quarto, tranco ela, esqueço todo mundo que está lá fora, boto um louvor, eu fecho meu olho e não falo nada. Eu só fico assim, cara, Deus conhece as palavras que vão sair da minha boca antes mesmo de eu falar. Começa aí. Então você não precisa falar nada. Você fica parado e começa a caçar a presença de Jesus assim. Daqui a pouco você sente. Daqui a pouco vai ser hábito. Você vai começar a discernir a presença de Deus. Porque ela começa a ficar palpável para você. E aí, daqui a pouco você sente um toque e fala, foi. Imediatamente vem um refrigério que passa corpo, alma e espírito, assim. Pronto. Foi um toque. Foi uma presencinha de Jesus, assim. Você fica arrepiado. Você fala, quem prova disso? Eu tô aqui sozinho, gente. Você prova disso.
Isso é o quê? Entrar com confiança diante do trono da graça. Porque a gente tem Jesus que pagou todo o preço. E eu acredito que o livre caminho está aberto a um Pai que é bom, amoroso, longânimo, misericordioso. Que Ele vai olhar para o meu pecado e Ele fala: filho, não faz mais isso não, mas vem aqui com o Pai. Confiança nesse lugar. Então quando alguém que está aqui tentando fazer adoração, nem olhe para o cara, feche seu olho e fala: Jesus, eu só preciso te encontrar e te caçar nesse lugar. E eu tenho certeza, porque Jesus já pagou todo o preço, eu acredito e eu posso entrar e a gente vai entrar. E bum, a gente entra na presença de Deus. E um pingo ali muda a sua história. Um segundo ali muda a sua vida para sempre. Meus lindos. Mas Tiago 2,19 fala assim, de um crer diferente. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. A gente pode crer em Deus como o diabo crê em Deus. A gente pode crer em Deus como um ímpio crê em Deus. Como alguém que não deposita sua confiança nele. Você acredita em Deus? Sim, acredito. É uma resposta. Você acredita em Deus? Sim, eu deposito toda a minha confiança nele e acesso ele. É outra resposta. Então você pode crer em intensidade. E à medida que você crê, é liberado para você. Você acredita que você é um filho amado de Deus? Ô, gente, de vez em quando eu estou dirigindo na cidade, aí eu preciso de um estacionamento, eu falo: Deus, vai, eu sou o pacote completo, Deus. Eu oro, eu busco, eu jejuo, eu dizimo, eu faço as coisas. Ô Deus, dá uma piscada aí, preciso de uma vaga. 99% das vezes eu acho a vaga na frente do lugar. Agora tem gente que precisa acreditar nisso para a sua vida. Fala: Deus, meu casamento não está muito bem, mas eu acredito. Meus filhos não estão muito bem, mas eu acredito. Meu trabalho não está muito bem, mas eu acredito. Jesus morreu por mim, me salvou, me regenerou. Eu acredito que onde eu colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor está. Eu acredito que o Senhor é um Deus longânimo e misericordioso. Eu acredito que esse meu pecado não vai me separar. Eu acredito. E começa a desenvolver isso. Declare sobre você essas verdades bíblicas. Acredite. Acredita que Jesus tem uma obra com você. Acredita que Jesus te escolheu desde o ventre da sua mãe e te predestinou para uma obra. Acredite que Ele te fez homem, acredite que Ele te fez mulher, acredite que Ele te fez para ter uma família, acredite que Ele te fez para um ministério, acredite que Ele te fez para ser um profissional bem-sucedido, acredite que Ele te fez para ser feliz. Agora ficou bem, meus lindos. Acredite. Mas se você não acreditar, você não vai ser. Essa é a verdade bíblica. Se você acreditar que Deus te fez para sofrer, você vai sofrer. Mas se você acreditar que Deus te fez para ser feliz e ser livre de toda a condenação, se tem motivo o resto da vida para sorrir. Você precisa acreditar. Certa vez, Lucas 4:40 fala assim: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ô, gente, demônios falam: Você é o Filho de Deus. Demônios podem estar no meio de uma adoração e falando: Você é o Filho de Deus. Exaltem o nome de Deus. Esse é um tipo de crer. E assim não pode ser o nosso crer. Lembra do Gadareno? Lembra do endemoniado de Gadareno? Marcos 5,16 registra isso. Quando de longe viu Jesus correndo, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Cara, um demônio falando de quem é Jesus. Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Suplico-te, por Deus. Olha o grau.
Suplico-te por Deus que não me atormentes. É um demônio pedindo súplica de Deus. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Irmãos, a gente pode até crer em Jesus e chegar com boas palavras a Ele, mas se eu não crer de todo o coração, eu não acesso. Desenvolva em crer de verdade nas promessas que Deus tem para você. Ímpios, demônios e crentes até conhecem Deus, o Evangelho, mas não depositam toda a sua confiança ali, não creem como deveriam crer. Acredite, Jesus tem uma vida melhor para você. É como um perfume. Você crê que tem perfume aqui. Você acredita, você vê, você toca. Você acredita que tem uma fixação naquele perfume, você sabe que tem. Em algum momento você até sentiu aquele cheiro. Você tem certeza absoluta. Mas se você não pegar o perfume e espirrar em você, não adianta nada crer. Esse é o acreditar. Jesus é essa fragrância. Você pode acreditar e ser um bonito enfeite no seu closet. Mas você pode acreditar e usar a fragrância de Jesus. Acessar. Ter esse cheiro. Ter essas características. Vamos lá, alguém está entendendo? Romanos 8,31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só se a gente acreditar nessa já fica legal, não fica? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o único filho, como não dará para a gente todas as coisas? Você acredita nisso? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou. E Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você acredita nisso? Você quer continuar condenado por você mesmo ou você quer se ver livre em Cristo Jesus a partir de hoje? Sabia que a única coisa que pode nos separar do amor de Deus, pensa aí, o que pode ser a única coisa que pode nos separar do amor de Deus? A gente leu uma lista enorme das coisas que não podem nos separar do amor de Deus. Tem uma única coisa que pode separar do amor de Deus: não acreditar nele. Não acreditar que Ele te amou. Não acreditar que Ele deu a sua vida por você. É a única coisa que pode separar do amor de Deus. Está conseguindo entender que é uma coisa muito interna? Que é uma chavezinha que a gente tem que virar assim? E a hora que eu viro ela, eu passo a crer e nada mais. Nem o meu pecado. Isso é sério. Pode me separar do amor de Deus? Mas quantos vivem numa condição de não acreditar? E vivem condenados? Quantos continuam acreditando que não podem ser curados de uma traição, de um abandono, de uma rejeição, de um estupro, uma violência? Quantos ainda estão condenados porque não creem que Deus é poderoso para regenerar e restaurar? São cadeias que a gente constrói por não crer em Jesus. Jesus quer quebrar todas elas.
quer nos tirar de todos esses lugares. Só crendo. Gente, é maravilhoso encontrar pessoas que creem. Você vai sentar, ouvir histórias de pessoas que creem em Jesus. São histórias difíceis, normalmente terríveis. Histórias que você fica com raiva quando a pessoa conta de várias pessoas e situações. Alguns com raiva até de Deus. Você fala, Deus, é sério? Foi pesada a vida dessa pessoa e ela está sorrindo porque ela crê. Porque ela foi liberta daquele lugar de prisão. Porque ela não está mais condenada. Aí ela consegue ver o histórico dela, ela consegue ver o abuso sexual que ela teve no passado, e como ela já foi curada daquilo, ela consegue entender que Deus até tinha um propósito, e Deus continuou sendo bom, e restaurou tudo aquilo, e agora Deus ainda usa isso para curar outras pessoas, e ela está sorrindo, enquanto que pessoas ficam trancadas a vida inteira, num lugar triste, e o pai está na sala chamando, filho, sai desse quarto. Filho, sai desse lugar de abuso aí. Eu estava lá quando aconteceu. Eu tenho sonhos para você, eu tenho planos. Filho, sai desse lugar de condenação, você não é para mais ficar nesse lugar. Filho, sai, a sua cura está aqui fora. Um abraço em mim, você pode vir com confiança até aqui, o Pai está te esperando, você vai ser curado. Gente, vamos sair de lugares que aprisionam a nossa vida e vamos viver uma vida livre em Jesus, restaurada, regenerada, transformada, porque nada pode nos separar do amor do Pai. É só você acreditar. Você acredita? Acredita? Existem inúmeras declarações de amor na Bíblia para você. Não é para o pastor, não é para o líder, é para você. Se você pegar a sua Bíblia e começar a lê-la como um pai que escreveu para o seu filho, cara, vai ser inevitável. Lágrimas vão começar a escorrer dos seus olhos. Você vai ter uma conexão com um pai que é eterno. E daqui a pouco você não vai perceber, mas você está inundado de um amor de Deus. E esse é um amor que perdoa. E aí você vê pessoas perdoando aqueles que ofenderam eles. Aí você vê pessoas que foram abusadas perdoando os abusadores, porque a graça de Deus inundou aquela pessoa, então ela é parecida com Jesus. Existe um Pai infinito em amor e misericórdia, chamando seus filhos para fora do quarto. Essa é a linda história de amor de Jesus na cruz. Você acredita? Não parece que você está acreditando nessa história. 1 João 4,17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O medo é castigo. Irmãos, enquanto que a gente tiver medo de acessar a presença de Deus, a gente vive num lugar de castigo que a gente mesmo criou. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmão, se você tiver medo de demônio, se você tiver medo de assombração, de fantasma, qualquer coisa que você chama, é porque você ainda precisa desenvolver o verdadeiro amor, conhecer um pouco melhor o verdadeiro amor. O dia que você estiver nos braços do verdadeiro amor, não tem lugar de medo. Vai ter até uma afliçãozinha, até vai ter uma angústia, até vai ter... a hora que você lembra, não, eu tô com o Pai, tá tudo bem. O verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo implica castigo. Em nome de Jesus, igreja, vamos sair de lugares de castigo, de quartos trancados, de tristeza, de depressão, de angústia, de solidão. Vamos sair desse lugar de rejeição e vamos para um lugar de liberdade em Cristo Jesus. Jesus fez isso por você. O que eu preciso fazer, Cris? Acreditar. É difícil? Não é. Não é difícil.
Nesse exato momento, se você acreditar, você sai desse lugar e vai para o outro. É assim. E você sai a partir de agora daqui, cheio do Espírito de Deus. E aí com uma jornada a ser vivida. Vamos lá, alguém. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Contudo, aos que o receberem, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela própria carne, pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Em nome de Jesus, a única coisa que a gente quer é que você receba um batismo do amor de Jesus nessa noite. Você acredita?